bem. Vai lá. Nós fazíamos 3, 4, né? 1, 2, 3. Muito bem, então, sexto podcast do Design, dia 16 de agosto de 2018, temática Design 4.0, Tecnologia e Design. Hoje aqui a gente tem uma série de pessoas aí para contribuir com a temática. Eu vou passar a palavra aí para cada um deles para ir se apresentando de maneira sistemática. Então, Douglas, pode começar. Eu sou o Douglas, né? Eu tô concluindo o curso de design, então estou desenvolvendo o projeto de pesquisa do TCC 2 e o meu assunto é inteligência artificial no processo de design. Então, essa quarta revolução, essas novas tecnologias que estão entrando aí, me encanta bastante e eu busquei na inteligência artificial aí, porque eu acho que é uma tecnologia que vai impactar bastante, inclusive na nossa área e na questão de projetos. Sem spoiler, por favor, na sequência. Certo. Muito bem. Próximo, o professor João Onagi. Boa tarde. Onagi. Eu tô aqui convidado de novo, né? Eu vim fazer meu papel. Qual que é o teu papel, professor Meu João? papel é ir contra. E ele tá fazendo 2 papéis. Dois papéis. E o áudio também é com ele. O áudio é com ele Se hoje. você não escutou o que eu tô falando, não tem pra que reclamar, não escutou mesmo. Não escutou, Então não eu vai falhei saber. daí. Isso. Eu confesso que eu não estudei muito, mas eu tô com muita vontade de estar aqui É e importante. pronto pra trabalhar. Muito bem, professor Bruno Rosselli. Bom, professor Bruno Rosselli, então, a primeira vez que eu tô aqui, vou descobrir o que tem que falar no meio do caminho aí. Eu acho que deve ter me convidado para sempre trabalhar com a questão da computação gráfica, sempre trabalhar com a questão de softwares, mas enfim, né? Só pela amizade. Eu acho que não tinha mais ninguém para convidar, então eu tô aqui por isso. Foi quase isso. O mais legal é que o Rinaldo acabou de destruir a gravação do vídeo. A câmera caiu. Inclusive, tu mexeu Mexeu na câmera ali, ó. Esse dá uma baixada lá. Bem, continua. Tá bom aquela fita crepe ali. A zoeira não tem fim, né? O Rinaldo hoje tá aloprando pesado. Professor Thiago Raguzzi. Boa tarde. Primeira vez que eu estou participando, muito obrigado pelo convite e eu vim aqui para ver o que vai acontecer, né? Vamos falar desse assunto aí, inteligência artificial no design e o que isso vai impactar, sem spoilers. Muito bem. Sem spoiler. Por último e não menos importante, então, a presença agora do nosso professor Bruno Lorenz. Que lindo, né? Obrigado, cara. É sempre uma honra estar do teu lado, ainda mais tão próximo, te abraçar. E calma. vamos ver. Não precisa se distanciar. Fiquei um pouco nervoso. O professor Ruiz também é vazio. Voa, que agora é contigo. Devido ao sucesso... Não vou falar. Muito bem, então a gente tem uma série de questões talvez para estar trabalhando. E aí a gente vai então lançando e a partir disso a gente vai construindo a nossa informação, né, o nosso conhecimento. Vocês foram um pouco tímidos em relação à temática. Temos aqui então não só o Douglas, que já trabalhou com isso, mas também o professor Thiago. Mas tudo bem, aos pouquinhos a gente vai chegando lá. Eu queria já lançar então uma primeira pergunta. E eu já vou direto ao ponto, porque a gente tem uma série de coisas para discutir sobre. E eu queria saber se a tecnologia, ou a inteligência artificial e afins... Exatamente, senhor João. Aos olhos de vocês, se a tecnologia, inteligência artificial, tá difícil de falar inteligência artificial e afins, representa uma ameaça, então, para essas áreas criativas, e aí, mais especificamente, o design, que a gente está aqui representando o curso e falando sobre. Caiu a câmera. Caga. Mas tudo bem, vai ficar depois um baita vídeo pra vocês que a gente vai disponibilizar no Facebook. O Rinaldo hoje tá completamente desleixado com a causa, mas faz parte aí e eu não gostaria de perder o foco, por favor, professores. Na verdade, isso foi um timing para pensar na resposta, né? Todo mundo. Né? Isso. E para quebrar o gelo, né? Pra quebrar o pessoal pôde fazer a colinha. A geleira rapidinho inteira ali. embora já. Foi? Quem acusa aí? Posso começar? Eu acho assim, ó.
A longo prazo, vai substituir muitas coisas da cadeia produtiva de qualquer coisa. No momento atual, do jeito que a gente está, não substitui. Mas eu acredito que em todas as áreas, todas, as pessoas vão ter que se adaptar cada vez mais, porque a coisa está mudando em tudo. A gente já tem hoje inteligência que produz coisas criativas, mas enfim, tudo ainda parametrizado, eu vou dizer assim. Ela não te dá uma solução, uma solução assim, vamos dizer, totalmente inovadora, né? Mas parametrizada, sim. Mas eu acredito que a longo prazo, com a própria evolução da inteligência artificial, vai chegar um momento que tu, né, como era o teste de Turing. O teste de Turing era, tipo, tu conversar com a máquina e tu não saber se era uma pessoa ou não. Sim. O próximo teste, daqui a pouco é o nosso teste aqui, né, que vai ser tu olhar uma arte e não saber se foi feita por um computador ou por uma pessoa. Já não tem alguma coisa assim? Talvez até tenha, mas... Agora que tem alguma coisa. Mas a questão falar exatamente é, tipo, se vai substituir, né, o Exato. designer, no caso. Então... Eu nesse aspecto aí, isso eu também, quando a gente começa a falar sobre inteligência artificial, uma primeira imagem que vem, assim, é meio, talvez agora pros mais velhos ali, né? É em relação a Skynet. Contigo, Pois é, eu senti que ele olhou pra Não, mim. a Skynet, né? O Exterminador do Futuro, é sempre aquela coisa... 2012 já passou, né, graças a Deus. Já foi ali, né? Mas é aquela coisa, assim, é um robô que, né... num formato ali de ser humano que vai sentar na frente do computador e substituir, né? E nesse caso a inteligência artificial é algo bem mais abstrato que isso, algo que entra em um outro nível de informação, digamos assim, né? E eu concordo com o professor que não vai substituir agora, sim, mas ele já tá, na minha opinião, já tá afetando certos aspectos que a gente, pelo menos eu achava que seria mais adiante, assim. Que a gente comentou, né? Tudo parametrizado, mas tem hoje, sei lá, se a gente for ver, já entrando na parte de design, assim, esses sites que geram automaticamente uma série de logotipos, por exemplo, ali, né? Assinaturas visuais com certos... eu coloco meu nome, eu coloco uma cor que eu gosto, eu coloco o meu estilo ali. Brief, né? Os certos parâmetros. pra ele. Isso, certos Fica parâmetros. muito melhor do que se eu tivesse feito. E aí que tá, teu mas caso, e aí né? que No tá. meu caso. Esse teste de Turing voltado pro design, pra dá um nós, tiro no talvez pé, pro né? designer que conhece de tipografia, conhece de escolha de cores e tudo mais, aquele retorno da máquina ali, ele parece quase infantil. Mas se tu pegar alguém que não tem nenhum não tem um conhecimento prático do dia a dia, assim, sei lá, o dono de um pequeno negócio que não se liga nessas coisas, talvez ele olhe para aquela arte ali que eu fiz e a arte que o professor João fez e... que a máquina fez, né, gerou, e a arte que o professor João fez e não sabe identificar o que é o homem e o que é a máquina, né? E na Só não verdade, sabe como vai querer o da máquina. Exatamente. Da máquina é muito melhor. Até porque esse tipo de ferramenta gera 500 soluções. Exato, O cara exato. perde mais Verdade, tempo né? procurando qual ele vai usar do que ele realmente Exatamente, produzindo, né? exatamente. E na prática, quantas empresas, enfim, por N motivos, acabam fazendo uma identidade visual... o filho fez porque, né, qualquer coisa lá cabia, sabe? Aham. Então, ou seja, não investe nisso, né? Talvez no início, enfim, por N motivos. Mas é uma solução, né? Tu ter uma coisa que é tua, né? Aparentemente tua, porque tu gerou parâmetros para isso, e tá lá. Sabe que isso está me trazendo uma relação com a própria evolução do designer e com a ferramenta que ele utilizava, né? Então tinha muita questão da limitação tecnológica antigamente, a gente ficava dependendo, o domínio da impressão, o domínio da retícula, o domínio de proporções, domínio que depois com a inserção dos próprios softwares Perfeito. começou a facilitar muito. Imagina E fica muito essa fácil de se discussão fazer. Muito provavelmente aconteceu há 20, 30 anos atrás, né? Ou talvez não, nem tanto assim, quando começou a aparecer os softwares vários softwares de renderização, software de vetorização, de manipulação de imagem, né? O que o ilustrador daqui a pouco pensou dentro desse contexto, né? Enfim, então acho que na verdade a gente está passando por mais uma revolução e por isso até a sacanagem com o Design 4.0, né? Fazendo uma alusão à indústria 4.0, que é justamente essa tecnologia que invade o processo industrial. E aí eu fiz um pequeno plágio aqui para nós, mas é justamente para discutir isso, né? E o que a gente acha hoje em dia, quais as mudanças já que a gente consegue enxergar no processo criativo que já acontece hoje, agora, assim, que eu entro num escritório, numa agência ou dentro da sala de aula e eu já enxergo esse tipo de mudança.
Alguém consegue dizer? Eu vejo algumas coisas, por exemplo, até a questão de uma seleção de fonte, daqui a pouco, tu ter a possibilidade de pegar o estilo de fonte tal, aí tu vai para busca já direto, isso aí é algo que influencia muito, né? A questão da própria pacotes de softwares trabalharem integrados e elementos de links, né? De tu editou aqui, ele já muda lá em todo o sistema. Então isso a gente já vê claramente uma influência. Eu sei que não é um processo pequeno em termos de inteligência artificial, né? É um processo paramétrico, mas a gente já começa a notar algumas diferenças, né? Eu acredito que a resposta para isso tudo é colaboração. A inteligência artificial, ela vai agir num sentido colaborativo. Ela não vai agir no sentido de uma tomada de decisão. Até porque que se a gente vai, digamos, usar uma IA, ou a gente tem que indicar o que ela vai fazer, ou dar o feedback do que ela vai nos proporcionar nesse sentido. Então, ela vai colaborar bastante, ela no sentido das tarefas que podem ser automatizadas. Tá falando. No caso, em algumas das pesquisas que eu fiz, a HSM fala bastante sobre isso, que as empresas, elas estão introduzindo e elas vão introduzir bastante a IA no contexto industrial e que não vai, assim, extinguir profissões, vai se trabalhar no sentido dela colaborar. Então, digamos assim, alguma coisa que vai ser automatizada ali precisa, no final do processo, um feedback do design, porque uma inteligência artificial, ela é racional, né? Mas pode modificar bastante, né, o paradigma da profissão. Eu acho, na minha opinião, que vai matar muito emprego. Vai matar muito. Muito. Até nesse contexto, assim, tipo, de software, assim, uma coisa bem que eu acho que a gente tem que até, aqui num contexto de educacional, assim... Ficou tímido. Ficou tímido. Estão dando um zoom nele. Tá primeiríssimo plano. Exatamente. Bernd, né, cara? Em relação a isso, por exemplo, fechamento de arquivo, assim, que os nossos designers aqui vão trabalhar, por exemplo, quem a gente forma aqui, antes de se formar, vai trabalhar numa agência de publicidade, alguma coisa assim, os caras vão fazer fechamento de arquivo, criar card de Facebook, não sei o que, a gente tem que botar na cabeça dessa galera que, cara... daqui a pouco, não é assim, tipo, daqui 10 anos, é daqui 2, 3 anos, isso não tem mais sentido. Tu fazer um fechamento de arquivo, sabe? Tu fazer cruz de corte e tudo mais, esse tipo de trabalho mecanizado, assim, isso vai, tu concorda, professor, também, vai morrer e outros trabalhos, isso é a parte mais simples, né? Sim. Ou coisas ainda mais complexas, eu acho também, concordo, acho que vão... Talvez até solucionar alguns problemas, como gerenciamento de impressão, que é uma coisa super complicada, quem sabe. Eu acho que sim, esses trabalhos vão... Até porque, assim, uma das principais características que a gente tem hoje, que já acontece hoje da inteligência artificial, é exatamente ela analisar uma quantidade enorme de dados de uma forma muito rápida e ela descobrir modelos e problemas que nós, humanos, não conseguimos ver no mesmo tempo que ela, e nem analisar. Então, se a gente extrapola isso, coloca isso no nível organizacional da empresa, pode... fazer um Big Data, né, para rodar em cima de todo o banco de dados, pegar todo o portfólio de clientes, ver onde é ponto fraco, onde é ponto forte e descobrir coisas que as pessoas não vão levar anos para descobrir. Esse é um ponto... Eu acho que talvez ela vai impactar no sentido, assim, que ela vai recriar coisas, porque o professor tá aí, ele sabe que a inteligência artificial é mais padrões, né? Então, ela reconhece padrões. Eu acho que a questão do criar algo novo aí, com fator emocional nesse sentido, a IA ainda não desenvolve e não seja capaz ainda. Porque ainda não ensinaram ela a ter emoção. Sim. A hora que ensinar ela a ter emoção, eu acho que é uma questão fazer. De estado da arte, né? Uma questão de hoje. Talvez até um pouquinho, e aí uma falha, de repente, da minha parte, já peço perdão. Quem sabe a gente tenta, então, a gente está falando bastante de inteligência artificial. O que a gente tem como definição de inteligência artificial? O IA, que nem diria o Douglas aqui. O que seria inteligência artificial? Eu tenho aqui, de uma excelente leitura que a gente fez pro dia de hoje, alguns conceitos, mas eu queria ouvir da parte de vocês, assim, o que vocês entendem por inteligência artificial? Hoje teve a propaganda da Bia, a assistente virtual do Bradesco. Show.
E tem agora um Isso que é vai inteligência sair do artificial. Banco Sim, do eles Brasil apresentam como também. inteligência artificial. E eles estão treinando a Bia, né, pra chegar a um patamar que Pra ser ela gerente? consiga. E tu já foi Não, é atendido call pela center. inteligência É artificial call do Bradesco? center só. Não. Acho horrível. É? Tu já usou? É? E não funcionou. E o que que, que que é eles o Google... A Bia. O Google Assistente, né? O Google Assistente, ele é um agente inteligente que ele desenvolve a tarefa sem o comando. Ele liga pro salão de beleza e, tipo, marca... Eles fizeram o teste e ligaram para um cabeleireiro, né? Marcou e o cara em nenhum momento percebeu que Que era... era Sim. Sim. E eles fizeram o teste que quem ligou foi o Google e quem atendeu foi o Google. E eles não notaram também. Mas, assim, Boa! mas vamos lá, Essa né? Essa coisa do tratamento, assim... Eu não sei como é que é fora do país, tá? Fora do Brasil, mas... Tem tanta gente prestando serviço de uma maneira tão ruim aqui... Que qualquer chatbot que tu bote uma gíria... Ou que tu bote uma fala um pouquinho mais coloquial... Tu encara que seja uma pessoa tranquilamente. Porque tem gente que te trata... de uma forma, assim, que não parece uma pessoa do outro lado falando, né? Então, convenhamos. Mas isso também levanta até, antes até de a gente voltar para as definições, levanta também as questões éticas aí, né? Porque uma das maiores críticas que surgiram nesse experimento que foi citado do Google aí, foi, ok, ninguém, todo mundo tratou, ninguém percebeu que é uma máquina e tal, mas isso também Mas eu leva queria aspectos... saber que era uma máquina. É, né? isso se for... aí a gente começa a discutir, né? A aplicação da tecnologia na sociedade, tu tem que fazer esse tipo de estudo relacionado à ética, né? Porque, por exemplo, tu bota isso em massa agora, vai ligar fazendo pesquisa ou ligar fazendo coisa e a pessoa do outro lado não entende que é uma inteligência. Quando a gente entra nessa questão de emocional, assim, a gente fala, emoção subjetiva, mas, cara, psicologia positivista tá aí pra separar e... né, colocar para colocar emoção justamente dentro de caixinhas e as máquinas aí aprenderem o que é emoção, até que exatamente como fazer com que a pessoa sinta certa coisa aí num próprio discurso ali, entende? E a pessoa tem que entender que ela tá lidando com uma máquina, né? Isso não é tão legal assim. Eu fico pensando quando chegar aquele ponto assim, né? Bom, pra fazer o telemarketing, o cara colocou o robô pra fazer telemarketing. Daí o robô liga pra pessoa, oi, tudo bom, não sei o quê. Aí eu começo dizendo, oi, eu sou um robô. E vai indo. E aí o cara, telemarketing me ligando, eu vou botar um robô pra atender. Aí os robôs se conversando. A internet das coisas E, tipo, e as pessoas lá, passeando, sabe? É genial. Enfim, mas... Sabe, vai ficar uma possível, coisa meio tipo o radar e o anti-radar. Aí o anti-anti-radar. O anti-anti. E o pior é que o teste Turing, né, que foi o primeiro teste, ele foi isso, na real. Ele pegou e fez o teste com uma IA e respondia, no caso, e a pessoa não sabia que estava competindo com uma... Pra voltar pra parte da criatividade, tem um experimento famoso que tentaram produzir peças de música clássica por computador, né? E aí grandes críticos não conseguiam distinguir entre mestres humanos da música clássica e as peças que tinham sido feitas recentemente por um computador. E funcionou pelo teste de Turing. Agora tem uma questão que é mais embaixo, que é, beleza, o computador jogou o jogo que já estava inventado. Ou seja, ele fez algo criativo num sentido meio raso. E aí, para também trazer para o âmbito acadêmico, eu também vou citar alguma coisa para parecer inteligente. Não faz assim comigo. Gurizão novo que vi aí, na moral, né, ô João? Pô, Tem o livro do senhor Csikszentmihalyi. genial, repite. Csikszentmihalyi. Como é que é o nome do livro? O cara do Flow. Cara do Flow. CSI. Tem um livro chamado Criatividade dele. Ele é famoso pelo Flow, né? A gente estava falando disso no Monetação há pouco. Mas ele é famoso pelo conceito de Flow, mas escreveu um livro sobre criatividade. Nele ele distinguiu entre criatividade, de uma maneira assim coloquial, mas criatividade com C minúsculo e criatividade com C maiúsculo. E ele falou, e se a gente não falava sobre isso, porque o livro é um pouco mais antigo do que Inteligência Artificial, mas se a gente fizer um paralelo agora, o que um Deep Blue jogando contra o Kasparov xadrez faz, ele joga xadrez. Ele não inventa o jogo de xadrez. E isso para nossa área é fundamental, porque a gente fazer a marca, beleza. Eu com uma vontade faço, um computador também faz.
Agora, inventar uma identidade, ou sei lá, modificar como a identidade visual vai ser aplicada na fachada da loja, porque não vai ter parâmetro para isso, porque é complexo demais, porque ao olhar o problema, tu modifica o problema. E a computação ainda A não ser vai que tu levar alimente muito um tempo. parâmetro. Mas, Eu sei, mas daí quem é que tá alimentando? Ou quem é que tá É. alimentando o Deep Blue, ou quem é que tá alimentando a Sim. máquina que fez a peça sinfônica. Não é autônomo ainda. mas nesse Não é sentido, autônomo nessa ainda. discussão, eu acho que é Joga importante... o jogo que a gente cria. Mas isso que tu falou do C minúsculo, C maiúsculo, né? Eu concordo muito com isso, mas eu acho que é essencial para a discussão aqui é a gente se dar conta e os alunos que a gente está ensinando, enfim, a perceberem que muito das coisas que a gente faz é C minúsculo, né? Sim, digamos com assim, certeza. essa coisa de geração Porque de tem que pagar alternativa. as contas. Mas exatamente, mas a gente tem que se dar conta logo disso para evoluir, para justamente começar a fazer coisas de C maiúsculo, de fazer a parte estratégica, a parte tática, do Aí pensar tu design não de precisa outra mais forma. preocupar com as contas. Mas até chegar lá. Mas até lá... Aí eu acho que entra bem o ponto que eu falei lá no início, que hoje em dia a gente está num ponto que quando tu tem um modelo bem específico, ela consegue resolver aquele problema. E resolve muito bem. E resolve muito bem, resolve rápido. Agora, a gente conseguir expandir isso para infinitos modelos é outra história. Né? Tanto que aquela parte de reconhecimento de imagem, hoje tem lá uma biblioteca que tu reconhece em tempo real um monte de objetos. Vi um carro, vi uma pessoa, mas passou um hidrante. Não reconheceu o hidrante, porque primeiro precisa fazer o reconhecimento só de hidrante para ele se adicionar nela e assim vai indo. Então aí é a mesma coisa. Lá, o Deep Blue foi treinado para jogar xadrez. O outro lá foi treinado para compor música. Não, inclusive a sacanagem do Deep Blue lá é que ele foi treinado, inclusive, em cima das partidas que o Kasparov jogava. Tanto que ele perde várias no início. Exatamente. Então ele sabia qual era o estilo de jogo, né, que o Kasparov tomava, assim, dentro do parâmetro de normalidade dele, né? Ela precisa de dados que já aconteceram para poder agir. Senão ela não vai criar algo novo, né? A discussão é que na prática alguém ainda precisa mexer nessa coisa. Mas isso, a gente tá dando exemplo do Deep Blue, mas tem o Gol, né? Tipo, é o da Volkswagen? É isso. Não, tem o jogo. Boa! Ou que aquele a que Google... o cara não fez, né, ontem. Aí foi pessoal, eu notei que foi agressão pessoal. Quero direito de réplica. Direito de resposta. Por favor, tem 30 segundos para se defender. Tá. Mas voltando antes do professor Rome trabalhar. Faltou 1 minuto e meio, É né? que o passado recente dele... Faltou 1 minuto e meio. Vai ficar datado esse Tem podcast. o jogo, o Gol lá, que é milenário, e se dizia que nunca, porque a possibilidade dele era, sei lá, infinitamente maior. É um jogo chinês com umas pedrinhas branca e preta. Perfeito. E aí a Google foi lá e criou esse jogo, essa inteligência artificial que jogava com ela mesmo, e ela começou a jogar. Ela não copiava mais o grande mestre do Go lá, que no fim ela derrotou de maneira meio humilhante, assim. Mas é super... No Netflix tem um documentário sobre isso, é super legal. Ver a parte tanto técnica quanto humana, assim, de como é que... É que tem algumas IA, no caso não sei muito profundamente, mas que elas têm o aprendizado de máquina, né? E o aprendizado de máquina é conforme elas vão executando a ação, elas vão aprendendo em si, na real. Vai alimentando. Sim, vai alimentando e até aqui... o próprio banco de dados dela, né? Tanto é que agora a gente fala tanto em IA. Por que a gente não falava antes? Porque do teste de Turing até agora já rolou muita coisa, já aconteceu muito tempo. O principal efeito da IA agora, tá estourando nesse sentido, é o armazenamento em nuvem. Ou seja, ela precisa de dados para acessar e para desenvolver uma tarefa. Skynet, né? Ou ter o próprio acesso da internet, os nossos dados que a gente está gerando ali na internet, para ela aprender ou para ela desenvolver a tarefa, ela vai ter ali o acesso, coisa que antes não existia. Então, por isso, o momento, esse impacto, essa revolução toda que está acontecendo. Tem mais duas coisas que eu acho também, que é a questão de tem muita informação para poder processar modelos. Sim. E a gente está num ponto que a tecnologia conseguiu ter velocidade suficiente para fazer isso. Pior. Brilhante colocação, craque Thiago. Eu ia dizer algumas coisas aqui, mas só para nós não perder aqui, tá? Não colei, tá? Eu vejo ele com a folha ali, já tá perdido. Já foram lá pro final, dá louco. Isso aqui não é linear, jovem, calma. Definições de inteligência artificial, então, conforme algumas leituras que a gente fez, só pra gente finalizar isso e aí continuar.
Em 78, tá, o jovem Bellman falou: automatização de atividades que associamos ao pensamento humano, atividades como tomada de decisões, a resolução de problemas e o aprendizado. Quer falar a próxima aí, Bruno? Pode falar, Pode por favor. falar. A gente vai falar todas elas? Pode ser, são Tá. poucas. São Então, 8. o Hogland, em 85, o novo e interessante esforço para fazer os computadores pensarem máquinas com mentes no sentido total e literal. Ui. Cherniak Machner Dermo, o estudo das faculdades mentais pelo uso de modelos computacionais. Tá, não vamos ler todas, vamos pular um. Tava tão bonito Tá, já. tá, então vamos fazer jogralzinho então. O estudo das computações que tornam possível perceber, raciocinar e agir. A arte de criar máquinas que executam funções que exigem inteligência quando executadas. Tinha por 2 pessoas. ouvintes, agora tem 1. Agora. Tá maravilhoso. Inteligência computacional é Beijo, o mãe. estudo de projetos de agentes inteligentes. A inteligência artificial está relacionada ao desempenho inteligente de artefatos. Muito bem. Então, conforme aí tudo que vocês têm falado, a gente pode pensar que, querendo ou não, a tecnologia e esse cenário atual que a gente vem vivendo como sociedade força, então, o designer a mudar a forma de atuar. Quer dizer, a gente está enxergando diferentes formas de atuação projetual e, por consequência, diferença de perfil desses profissionais formados na área. E isso talvez possa, João e Bruno, que Thiago também já era mais anterior do corpo docente, mas talvez não participava Velhos. dessas discussões de boteca que a gente já teve. Exemplo. Que é justamente assim, poxa, como tem mudado os projetos, né? Ninguém mais faz a cadeira. Essa é uma coisa que a gente vem falando muito, assim, que é da própria discussão da evolução da área como em si. Só que aí a gente tem que entender que a gente não está sozinho no mundo, né? A gente está inserido dentro de um contexto, dentro dessa revolução tecnológica, dentro de toda essa discussão e do que a informação é hoje, né? E aí a gente pode, sem perceber, na verdade, tá vendo profissionais serem formados com características diferentes das nossas, como quando a gente se formou há 10 anos atrás, no caso o João há 15 anos atrás, né? Então, enfim, O João é bem o mais que velho vocês que eu. acham disso? A gente pode afirmar isso? Talvez sim, talvez não. Talvez tenha uma diferença, mas eu não sei se é tamanho a ponto de ter mudado tanto a aplicação do conhecimento de uma graduação. Assim. Porque, obviamente, que não tinha internet do jeito que tinha hoje. Tu levava um zip drive para gravar alguma coisa, daí depois tinha CD regravável, e daí ficou bem mais fácil levar arquivo para cima e para baixo, só levava uns 40 minutos para gravar. Então, mudou a prática, mas eu não vejo Não mudou o fim, conteúdo né? ter mudado tanto. Yeah. Ou a forma de fazer ter mudado tanto. Talvez a forma. A discussão eu forma, digo- né? Não necessariamente o projeto final, né? Sim. Agora também tem uma coisa. Talvez a gente não tivesse o acesso à informação e aí resolver a cadeira te satisfazia, assim como ter SBT, RBS e Manchete satisfazia a TV. Ou qualquer pessoa com uma TV com 5 canais hoje ficaria louca, né? Não ia ter o que ver na TV. Não tem TV, né? Desliga. Tu via a Eliana e achava bacana. Tinha Cavaleiro Zodíaco. Mas tipo, É verdade. tu E Dragon ficava Caverna do especializado Dragão, naquilo caramba. ali, né? Tu não era um especialista em generalidades. E hoje em dia eles olham Adventure Time, só vai dizer que é bom. Mas no fim é tudo a mesma coisa, né? Não é? É a Para. mesma coisa. Mas aí entra aquela discussão da superficialidade, né? Que Pode ao mesmo ser. tempo que tem Muito de excesso... tudo, talvez faça mal. Eu ia exatamente. Eu tava pensando nesse ponto aí. Todo mundo que agora vai propor algo que é, digamos assim, comum, simples, vai cair lá na criatividade com C minúsculo. Sim. Vai ser Sim. substituído pela inteligência, vai gerar os 500 logos lá instantaneamente. Precisa fazer algo diferente. Tu acha que deve explorar, então, esses alunos devem explorar essas É uma novas questão de tecnologias? atitude, eu acho. Atitude para pensar diferente. Para fazer algo que realmente seja inovador, diferente. Se vier para ficar na mesma coisa, vai ficar para trás muito rápido. Muito rápido. E nem vai perceber. Essa que é a pior parte. E o impacto maior foi de 2016 pra cá, né? Que foi logo... A quarta revolução industrial, ela começou em 2010, né? E foi na Alemanha. Que a ideia era implementar o conceito de software e robotização.
E aí já começou a gerar uma série de outras inovações e tal. Então, é muito rápido referente às outras evoluções que a gente viveu. O professor ali realmente tem razão. Eu acho que a gente deve explorar na questão de projetos. Não digo assim, a gente vai criar um projeto X lá, a IA vai resolver tudo. Não, ela pode colaborar ou ela pode automatizar algo, entende? Mas a gente projeta para ser humanos, então a gente ainda tem a capacidade, eu acho, emocional aí, e o estudo, metodologia e tudo mais, de ir descer esse plus ou ir além do que uma IA O mais faz. engraçado é que tu falou em metodologia agora, e o início do estudo de metodologia para o design, ele é fruto justamente de coisas de computação e coisas que eram ligadas à pesquisa operacional, que é justamente parametrizar um problema para daí resolver ele. Tipo, anos 50, 60, e aí tu volta, tem um livro chamado Notes on the Synthesis of Form. De quem que é o livro? É um cara chamado Alexander... Jones. Ah, não. Não, mas é. Mas é o Jones. é o Jones. Mas o Alexander não é o sobrenome? Agora fiquei na dúvida. Ou é o Jones e o Alexander, acho que eles não deve ser, mas acho que é o... São dois. Bom, enfim, e ali tinha, ele é mais ligado à arquitetura, eu acho que é isso mesmo. E daí tinha como fazer uma vila num lugar mais assim, e era tudo parametrizado. O projeto, ele é todo escrito em letrinhas, assim, tipo A, B, 2, não sei o que. São equações que resolvem aquela vila, né? Isso é um livro antigo, assim, dos anos 60, né? O do Dreyfus também, não é por aí? O do Design for People? Não. Mas foi bem essa época que Mas eles eu estavam acho que entendendo o projeto quase como uma coisa que aí logo em seguida eles começaram a entender o wicked problems, né? Tipo, os Exatamente. problemas são E daí, mais complexos e não vão ser resolvidos pelo chegaram método numa ali, né? barreira ali que deu... Parou, né? Mas se eles descobrem o modelo matemático desse... Exatamente, tu começa a olhar num zoom, assim, de diz repente que não foi tinha capacidade... um problema ali de uma conspiração, né? Acabamos com o troço pra não perder emprego. Mas eu acho que, tipo, a gente tem valor bastante nessa questão do design emocional, no gerar empatia e design da experiência. Então, são coisas aí que talvez a gente tenha mais, digamos, mais valor nesse sentido aí, que não sejam coisas lineares ou paramétricas, como tu mesmo fala, nesse sentido. Mas quando a gente tenta... Tô aqui, tá? Tô fazendo... Hoje eu tô dando uma de João. Quando a gente fala que nós temos mais capacidade de fazer leituras emocionais, tá? A gente também não tá como pessoa carregada de uma série de valores que antecedem tudo isso e que pode influenciar num diagnóstico em relação a uma máquina que talvez não tenha isso? Mas esse não é o diferencial? Não sei, é? É bom? Eu vi na Não é revista... questão de ser bom ou não, mas... Eu acho que não tem como tu não te projetar no teu projeto. Ai, ficou tão... As duas falas. Bonito. Ficou... Quase chorou. Esta parte exatamente vai pros highlights. Vai pros highlights. Tem que ser o nome de podcast. Você que esperou até aqui, aguentou todas as definições de inteligência artificial. Meu Deus, Aguentou toda essa... parece uma novela, é emoções, é risos, é... Repite, por favor, pra mim, ô Bruno. Jamais. Era alguma coisa Se com ficou uma gravado, pessoa, ótimo, senão- Eu não entendi. O momento é único. Projetar sem se projetar. Projetar no projeto. É alguma coisa Não tem como não se projetar É no um seu projeto. iluminatismo Era sem língua do tamanho. P. Bonito. Na realidade, a gente se imerge, né? Só que é difícil, como ele mesmo falou, a É gente... que é aquela coisa assim, né? da isenção do pesquisador, né? A gente Sim, fala dentro da academia isso, né? Tu tem que tem que te emergir. imbuir de Não, uma isso não isenção que na prática eu também acredito que não exista, né? Neutralidade Porque tu tem uma série de coisas Ilusão. ali. Mas... Falando em projeto, não tem como existir. Porque eventualmente tu vai tomar uma decisão ali. Que vai Mas nem tô falando em relação a projeto, tá? Tô falando sim. assim, Não, mas quero fazer uma leitura emocional de uma pessoa Ah, aqui sim. que tá fazendo uma fala, por exemplo. Tem toda aquela carga de crenças, cultura e tudo mais, e o estudo que tu vai influenciar na E tua outra decisão. coisa, pelo visto, assim, tipo, Facebook recentemente, assim, qualquer tentativa de leitura mais profunda, assim, de imagem, de não sei o que lida com questões de privacidade, é muito mal visto.
quando tenta ser implementado, sabe? Quer dizer, recentemente o Zuckerberg teve que se explicar lá por vazamento de dados, mas qualquer coisa que seja, alguém tá olhando alguma coisa e tá sempre olhando, só que quando a gente se dá conta, isso é muito mal visto. Então isso talvez seja um empecilho para aplicação de inteligência E artificial. como isso é engraçado, né? Porque a gente fala tanto dessa coisa dos dados e de alguém tá enxergando o que tu faz, só que ao mesmo tempo tem muita gente que faz questão de se expor, Exatamente. né? De livre e espontânea vontade, né? Óbvio, a diferença aqui é que ela tá fazendo o que ela quer, né? Mas todo mundo gosta, quer dizer, todo mundo tira proveito da ferramenta, mas todo mundo gosta muito de falar na questão da privacidade e dizer, não, eu gosto de proteger meus dados, não sei o quê, mas ao mesmo tempo, na prática, não é bem assim. Existe uma regra clássica que é quando você não paga, você é o produto. Exatamente. Bah. Outro highlight. E Outro quantos highlight. produtos a gente usa que são muito bons, inclusive, mas que a gente não tá pagando, né? Porque você é o produto. Exatamente. Mais uma frase para anotar ainda. Não, com certeza. Essa não é minha. Mas dentro disso que o João falou, assim, principalmente como todas as empresas estão pesquisando sobre inteligência artificial e tudo mais, o próprio Facebook, eles estavam, um dos estudos dele era identificação de fotos, assim, eles estavam fazendo a mesma coisa que o Google, né, tipo, tira foto de um monte de cachorro ali, bota pra inteligência artificial identificar, e a inteligência, e aí como é que... Por que eles estavam fazendo isso exatamente, né? E aí acho que também é papel do designer nesse sentido, designer com um grupo e tal, ser um tradutor, digamos assim, cultural dessas tecnologias, né? Por exemplo, isso foi aplicado para que pessoas cegas, enfim, ou com problemas de baixa acuidade de visão, pudessem ouvir as descrições das fotos feitas pela inteligência artificial, né? Então tinha a foto ali e a inteligência falava, tem um cachorro de raça tal, ele tá num gramado e tem árvores atrás. Então, essa inteligência sem uma aplicação na realidade, digamos assim, né, no cotidiano, no contexto das pessoas, ela não é nada, né? Isso. E acho que Como cabe... diria o nosso autor, que o designer saia da torre de marfim. Né? Que a gente Exatamente, possa estar incluso. Claro. Sabe que isso gera uma situação bem interessante, né? No outro semestre, eu assessorei o trabalho de conclusão da Bruna. O trabalho de conclusão da Bruna, ele era voltado a uma linha de maquiagens e uma linha de artefatos, tá? Para deficientes visuais. E uma coisa que ela mapeou, que foi bem interessante, uma mudança de paradigma. Boa banca esse trabalho. Tu era banca, né? Sim. Tirou uns zeros, alguma coisa, que a gente não vai discutir isso nesse momento. Bom, então, a partir disso, ela também identificou uma situação que está ocorrendo que é bem interessante. Muitos deficientes visuais, eles não estão valorizando mais o braille, tá? Pela caindo, toda a facilidade do uso do celular, do artefato, do local, áudio, né? Isso, livro, né, por audiobook, enfim, né, estão deixando um pouco de lado, estão desaprendendo ou optando por não aprender o braille. Inclusive aqui a gente tinha uma... eu não vou dizer números, tá? Mas aqui a gente tinha o NUAP na Fevale, aqui, que agora é NAIA, que lida justamente com as pessoas com deficiência, os alunos e funcionários. E era um percentual muito grande, assim, mais de 70% não sabia o braille. E tava só nessa onda a mais, por quê? Porque justamente o smartphone tem feito muitas coisas nesse sentido, né? Mas nota que é o perigo, né? Ao mesmo tempo, tu fica viciado numa tecnologia Dependente. e fica dependente. Mas eu Tu acho te que... torna escravo disso. Eu não vejo problema nenhum. mas que tá, eu acho que é uma forma porque diferente tu de enxerga. experienciar o mundo, assim, né? É uma... Abre uma possibilidade, na real, para essas pessoas. É um recurso, é um sentido a mais que a pessoa não tinha, né? Na captação de uma informação. Só que a gente nota também a preguiça de N estudantes. Aí é um problema, mas a Tá. questão de ter mais tecnologia não pode... Não pode culpar a tecnologia, mas a postura mudou. mas né? eu tô entendendo o que o Bruno tá querendo dizer. Na verdade, assim, é que a questão é que a pessoa acaba que não precisava sobrepor, tu poderia somar. Exato. Ter ambos conhecimentos, né? Até porque existem livros em braille que talvez nunca serão traduzidos. Mas por que tu não sabe latim? latim? Porque eu não mas aprendi, eu- né? Vai virar discussão. eu acho que é.
Eu também concordo com o João nesse sentido, assim, eu acho que... Tá, mas latim é uma língua morta. Eu acho que a gente daqui a pouco começa... Tá, e daí vai ficar dependente exclusivo do artefato. É Tecnologia! A gente tá ampliando a tecnologia. Indignação. Segundo carrinho aqui. João acordou pra Meu virada, Deus, hoje não dormiu essa madrugada. Que Antes, maldade. aqui, então, Lá, João, na aula tu não era uma assim. última questão, então. Uma última questão antes do João Tá em bagunçar de alguém novo. aí. Quebrar todo o clima, né? A gente conseguiria aqui elencar de maneira rápida, São então, muitos anos de relação. não empresas ou profissionais que trabalham ou estão realizando, ou projetos que já foram realizados com essa inteligência artificial. Tem umas marcas famosas aí que já foram geradas com Por favor. processos. Vocês Eu não gostaria lembram de de nenhuma? Não, tem uma que acho que ficou bem próximo do design, que é aquela a marca da Oi, a marca nova da Oi e tal, que é, se alguém não conhece, não viu, tem um algoritmo ali desenhado pra alterar a identidade da Oi, né, aquela gosminha, vamos chamar assim, a partir da voz, de uma leitura do tom de voz das pessoas, né? Eu chamava de quando o João ameba. fala, a marca vai ter um formato, quando eu falo vai ter outro e assim por diante, né? Como se a marca fosse única para cada um de seus consumidores e blá blá blá. Como se ela fosse viva, orgânica. Exatamente. Acho que esse é um exemplo de uma aplicação dentro do design gráfico especificamente, assim. E é boa? Eu particularmente gosto dela, acho que ela comunica aquilo que ela se propõe, assim. Eu acho que foi um desenho, foi uma união ali entre ciência da computação, digamos assim, e design que respondeu de uma forma interessante pro briefing, assim. Pensado por um designer com criatividade C maiúsculo. Os designers foi muito bom. O consumidor não notou nada. Ganhou prêmio. Mas esse eu acho que é um caso de uma, vamos dizer assim, uma inteligência artificial bem simples até. Sim. Super simples. Quase não posso chamar de inteligência Porque é artificial. basicamente uma parametrização da forma ali, e aí detecta a onda da voz, faz uma média lá e chuta os pontos, analisa os pontos lá conforme o parâmetro que veio. É bem simples. E na real isso é simples. Sim, comparado sim. com outras É, coisas, com seria outras bem que simples, fazem. né? Daqui a pouco eles nem precisaram treinar uma inteligência muito tempo. Sim, pra fazer a análise de todos os áudios, né? Exatamente. Foi só um treinamento. Concordo, Deve ser mais próximo à automação do que... né? Mas tem... É um algoritmo. Mas é interessante. Deve ser falar, randômico, Não, quase. tô falando demais, né? Não, pode falar. posso falar? Tu deu mais uma? Tá. Pode falar. Não, é que tem um exemplo também de uma pesquisa que foi feita entre uma universidade da Holanda e a Microsoft, que eram dois, assim, principais, que eles colocaram para fazer uma análise, treinaram daí sim uma inteligência artificial, desenharam uma para ela analisar 300 e poucas imagens do Rembrandt, o pintor, né, Rembrandt, que, enfim, tem todo o estilo muito próprio dele e tudo mais. E aí, o que eles fizeram? Eles analisaram, a inteligência analisou todos esses dados dentro também de onde é a posição do olho, posição as cores, a iluminação e tudo mais. E aí eles desenvolveram a partir de uma impressora 3D, que imprimia tinta, mas em camadas, assim, eles pintaram, ela criou um quadro novo, que críticos, críticos sabiam que não era um Rembrandt, mas pessoas, né, a gente ali que não conhece a história do pintor e tudo mais, olhava para aquilo e era exatamente uma pintura dele. Usava as cores, usava a posição da cabeça da pessoa, do rosto, enfim, eram feições. E aí quando tu coloca isso para dentro de uma ideia de design, se for ver, pega todo o trabalho do SAGMeister lá, de uma Tactile Design aqui, pega todas as identidades visuais deles, faz uma análise, tu pode fazer essa adaptação de alguma forma, né, pensando dentro dessa lógica, assim, que foi do projeto, né. Pelo menos eu identifico, acho, dessa forma. Assim. E tem uma outra questão que talvez nas artes plásticas tu tenha ainda um preconceito, achando assim, mas esse não é um original. Agora no design talvez essa questão não seja tão clara, a ponto de dizer assim, não, mas esse não é um original desse escritório. Entendeu? Sim, E mas aí, eu acho lindo isso. Tu claro. reviveu o autor numa obra nova dele ali, sem ele estar vivo, mas tu sei lá, de alguma forma tu trouxe ele à vida de novo com uma obra nova que pode ser dedicada a ele. Se ele. o Rembrandt digital fizesse um autorretrato meu, não eu tem chorar, valor né? artístico nenhum. Não, Mas claro. tu ia chorar. Eu levaria pra casa. Então. Mas não tem valor nenhum artístico, né? Agora, pro design, a questão de valor, ela, na maioria das aplicações, ela não é tão... Discutir. Autoria, Ela a é tão autoria ali, né? Tão potente, tangível. assim, Né? Então, passaria mais fácil uma aplicação de inteligência artificial para uma... O design.
Muito bem. Eu- Pode falar, tem Thiago, mais- fala, tem mais um última fala, exemplo, então a gente começa a encerrar. dessa daí, parte aí também, uma pesquisa do Google, que dessa parte de treinamento de inteligência para detectar a imagem, que a gente coloca a imagem e daí ele diz, isso é tal coisa. E eles fizeram o contrário. Eles simplesmente pegaram e inverteram. O que era a saída, eles colocaram como entrada, a entrada como saída. E eles conseguiram gerar imagens que coisas nunca um ser humano ia conseguir ver. É bem psicodélico. Né? É um negócio totalmente muito psicodélico. E eles conseguiram fazer... terrorista. Tem um que é tipo um fractal, que é uma coisa se encaixando na outra, assim. Animais um vindo atrás do outro, assim. Uma coisa infinita, assim. Coisa que eles inverteram, né? Então, tipo, em vez de tu dar a imagem e a inteligência analisa e te dá uma resposta, eles fizeram o contrário. Eles dão uma resposta e ela gera a imagem. E aí... É todo um estilo que só seria possível a partir dessa tecnologia. É bonito demais isso aí. Não, é um negócio, assim, que... É uma extensão além do aí cérebro. É o contrário, né? que é aquela assim, será que o ser humano faria aquela... Né? É uma extensão além do cérebro humano, né? Na real, vai além das capacidades. Sim, senhor. Muito bem, então agora a gente está finalizando o nosso 6º podcast. E aí, como de praxe, a gente faz aí uma rodada final, aí, uma fala final para cada um dos integrantes. E agora eu faço então a curva contrária. Bruno Lorenz, quer encerrar aí, dar o tchau? Como é que fica? Não, posso só dar tchau. Não vou dar tchau. Vou ficar aqui agora, eternamente, até de noite. Não, acho que foi uma discussão legal, assim, e o mais interessante, talvez, sei lá, para os alunos, se algum escutar, eu acho que é se dar conta de que, de que isso não é alguma coisa que não vai afetar eles num futuro breve, assim, vai afetar num futuro muito, muito breve. Eu acho que eles têm que se dar conta disso e responder de uma forma... com um C maiúsculo, de forma criativa, se colocar, se entender o seu lugar no mundo, assim, no mundo onde a competição não vai ser só de carne de osso, mas vai ser de silício também. Muito bem. Professor Thiago Raguzzi. A minha dica é aprenda programação. Aprenda a programar. Você vai ter emprego. Com certeza. Muito bem. Esse é o Boa ponto. dica. Porque a Professor João, então, toda- já faz a sua eu já tô fala. falando. Exato. A diferença toda vai estar justamente na interface entre... É mais uma ferramenta. Quer dizer, se a inteligência é artificial, a aplicação sempre vai ser humana, né? É só mais uma ferramenta. Então, quem estiver desenvolvendo aquilo... Que bonito. vai estar usando mais uma caneta qualquer ali e o projeto vai ser de alguém. Por exemplo, quem é que fez a descrição via imagem? Uma equipe do Google que desenvolveu a ferramenta. E, então, né? Ou seja, tem que aprender a programar. Tem que aprender a programar. Aprenda a programar. Tem diversos sites aí. Muito obrigado, professor João, pela contribuição brilhante, como de costume. Como sempre. Bruno Que homem. Rosselli. Eu vou deixar vocês com o meu modelo virtual agora, indo no Meu avatar. avatar. Vai aqui fala final, é o meu robô. Projetando. Eu tenho, assim, 2 pontos. Eu acho que a inteligência artificial realmente vai impactar muito, e já está impactando devagarinho, né, o processo todo da computação, um processo que nos força a olhar certas coisas e nos conduz. Próprias redes sociais estão sendo conduzidas, né? Tu olha sempre aquilo ali, o que ele quer que tu veja conforme o algoritmo gerou. Então, mas eu acho que ainda a profissão criativa tem o seu espaço e vai demorar um pouco para ser retirado esse espaço. Amém. Ô, Glória! E programando. Mas agora o importante é entender, sair da superficialidade. Porque a burrice é humana, embora a inteligência... Ignorância. É aquele que ignora. Não vou verdade. chamar de burro, Tem né? que ter atitude. Esse é o ponto. Atitude. Tem que fazer a diferença. Muito bem. Deixar de ser ignorante. Nosso aluno da vez, Douglas Miranda. Eu tenho buscado bastante nessa questão a criatividade. Eu acho que a criatividade é o que vai ajudar bastante nesse sentido. E eu queria agradecer a oportunidade por ter participado e foi incrível discutir esse assunto. E eu acho que criatividade e emoção é algo que vai impactar ainda, já que tudo é passível de automatização, né? Então o ser humano ainda tem isso de valor ainda para agregar bastante. E o designer bastante ainda também. Muito bem. Agradecer então a todos, em especial ao Douglas, que de alguma maneira contribui
contribuiu na escolha do tema. Contribui. Travou, né? Contribuiu Travou o Nintendo ao, de uma forma travou. agora. Ao Douglas que Soprar essa fita aí. travou a Winchester, CPU. vamos dar de velho. Ao Douglas aí que com o seu trabalho de conclusão, a leitura do anteprojeto inspirou aí a escolha do tema. Agradecer. Obrigado. E aí eu encerro aí que a gente sejamos, que nós façamos alunos que sejam designers com D maiúsculo, então, que usem a criatividade com C maiúsculo. E com atitude. E com atitude, e programem. E que se tá? projetem no projeto. Inclusive aí, a próxima releitura aí de curso, já vamos botar a cadeia de programação, né? Já que estamos prevendo. Arduino, acho lindo. Arduino já tem. Pilho. Futurismo é boa. Duas aulas. Futurismo é o bem, Joãozinho, então. nosso Futurismo. profissional do Arduino. Boa noite, então, a todos. Tá, isso aí, tio.